Olá, 22 de abril de 2020, hoje é quarta-feira, a gente já perde até a noção dos dias, né? Com feriado, ainda com isolamento, e é a nossa 35ª live. E hoje nós vamos ter a presença aqui de uma amiga, uma colega, pediatra, doutora Heloísa Ventura, uma colega de plantão, uma colega de conversa. Nós compartilhamos muitos pensamentos, muitas ideias, e a Heloísa aí já está entrando, o pessoal está entrando. Acho que hoje a gente vai ter uma boa audiência, porque a Elo, ela é muito querida, né? Tem muitos clientes, ela orienta muito bem as pessoas, e aí eu tenho certeza que hoje a audiência vai ser muito grande por conta aí da presença da Elo, e nós já vamos chamá-la para participar. Bastante gente entrando. Eu não vou falar, normalmente eu falo os nomes, mas hoje não vou falar os nomes, eu só vou dar boas-vindas a todo mundo que está aqui presente, tá? Deixa eu ver onde é que está a Heloísa aqui, para já chamá-la, e ela já vai participar juntos aqui desse bate-papo sobre as crianças, sobre como lidar com as crianças hoje. Oi, Elo, tudo Oi, bem? tudo bem? Deixa eu ver se você está me ouvindo. Tô vendo, lógico. Que prazer. Acho que não ligou aqui o microfone. Agora ligou. E eu estou te vendo bem também, acho que o pessoal está vendo. Se vocês estiverem bem me Ai, ouvindo, tanta manda gente as suas linda. bênçãos aí para a gente, para Elô, principalmente. Obrigado por ter aceito participar. Hoje, Elô, hoje é dia 22 de abril, né? No dia 19 de março, eu iniciei essas lives diárias, aí já são 35 lives. O pessoal falou, nossa, mas você vai continuar? Eu falei, vou continuar, porque foi um compromisso que eu fiz de ter lives enquanto houver necessidade, enquanto a gente estiver em isolamento, enquanto as pessoas precisarem de compartilhar ideias, enfim, nós vamos estar aqui, sempre procurando trazer pessoas referência, né, nas suas áreas de atuação, para dar dicas, para conversar, para dar suas ideias, e você aí, com certeza, não podia faltar, né? Então, bem-vinda, Elo. Ai, Como muito é que você está obrigada. hoje? Muito obrigada. Nossa, convite assim. A gente estava conversando no plantão, né, Roberto, as dificuldades que a gente está tendo nessa quarentena. Que saudade de todo mundo. A gente fica imaginando como vai ser o mundo pós-pandemia, não, Roberto? Quanto Com certeza. ensinamento, né? Exatamente. O que a gente observa é que o mundo está mudando muito, né? É, Já nesse um mês e pouco, muita coisa está diferente. Os relacionamentos ou estão melhorando ou estão piorando de acordo com como estavam. A questão da dificuldade do próprio isolamento, a parte emocional das pessoas, verdade. né? A E para parte financeira, social. E para as crianças também, né, Roberto? Porque tá tudo muito difícil. Para a gente que tem uma maturidade, alguns, né? Mas a maior Alguns, parte de nós deveria ter mais maturidade. Mas para as crianças o mundo está muito difícil, né? Como começou a nossa conversa, eu atendi uma criança e era uma coisa assim, nada respiratório, e todos os lugares estão essa divisão, respiratório, não respiratório. Até as mães já chegam no PS, olha, eu sou não respiratório. E aí eu é, fui atender o menino e a gente, com essa loucura, infelizmente, do Covid, a gente acabou meio que se transformando num capote, num capacete, numa máscara. E eu vi aquela mãe puxando o menino e ele me viu assim, e ele começou a andar para trás, tipo, ela com não, medo. com medo. Aí eu fiquei pensando, nossa, como a gente vai trabalhar isso nas crianças, né? Eles estão vivendo com medo e a televisão ligada. E não que a gente não tenha que ver a realidade, mas eu acho que a gente tem que dar uma filtrada também. As crianças Eu sabendo tenho tudo. aconselhado isso. Eu tenho Então, aconselhado isso. Até para os adultos, nem as crianças muito mais. Os adultos que ficam olhando as notícias de minuto a minuto, estatística de quantos adoeceram, quantos morreram. Agora acabou nesse canal, vamos pro próximo. e com Isso é certeza. adoecedor, isso adoece demais as pessoas. E se pra Talvez mais até do gente. que a doença, né? E as crianças, elas estão ali, coitadas, né? Fora da sua rotina, fora da sua alimentação, com
ali, e assim, os adultos próximos, com certeza, cheios também dos próprios problemas no trabalho, o fantasma do desemprego, da crise. Então, eu acho que a gente tem que dar uma, sei lá, uma respirada e pensar nas crianças também, né? Eu acho que, como a gente estuda sistêmica, né, você sabe, a gente fala assim, que os maiores, uma das leis, né, os maiores cuidam dos menores, isso chama hierarquia. Então, hierarquia é quem é maior tem a prioridade, assim, da sabedoria, né, deveria ter, e cuida daqueles que necessitam, que são os pequenos. Então, os pais têm que ter o discernimento do que fazer nesse momento, né, de como lidar com as dificuldades próprias dos adultos e procurar levar isso de uma maneira mais saudável para as crianças, porque elas percebem o ambiente, né? As crianças, eu costumo dizer assim, né? Eu não sou pediatra, eu também atendo crianças, mas não sou pediatra. Mas as crianças, quando adoecem, elas adoecem por conta do sistema familiar, né? A prioridade, assim, o que acontece é que o sistema familiar, os pais com dificuldades, às vezes de relacionamento, inclusive, isso reflete no ambiente do lar, no ambiente da família, e as crianças que são muito sensíveis, elas sintonizam isso e elas que adoecem. Não é isso? Você observa isso ou não? Observo. Eu acho que a gente tem que prezar, não é falsear tudo, mas eu acho que o que a gente puder filtrar para a criança não precisa saber que da pandemia... A gente não ficava sabendo, né? Nossos pais não contavam pra gente se tinham dinheiro, se estavam se divorciando, não é? E hoje a gente está vivendo, e acho que isso antes do Covid, lógico, mas eu acho que essa parte do Covid vai escancarar a saúde mental pra gente. Então, enquanto a gente puder filtrar e criar um mundo um pouco mais cor-de-rosa para a criança, ela só tem a ganhar. Porque a criança também precisa ver que existe um mundo seguro, que não é porque ele vai ali na janela que vai vir o Covid, sabe? É esse tipo de informação que as crianças trazem para mim. Então, eu acho que quanto mais a gente puder dar uma filtrada, é melhor. O que as crianças têm verbalizado para você, Lu, assim? Medo. Eu vi uma criança, e assim, a gente tem visto o pronto-socorro muito tranquilo. Lógico que isso é bom, mas assim, o que a gente também está vendo é crianças graves em casa. Crianças vomitando, crianças com diabetes, que assim, os pais só levam, pelo aquele medo do Covid, acabam só levando quando a criança já está muito ruim. E os trabalhos que vieram dos países que a gente já teve a pandemia, os chineses, os Estados Unidos, também mostra isso. Maior chegada de crianças graves, porque as crianças não vamos levar no pronto-socorro e acaba levando numa fase mais tardia. Eu vi uma deixa agravar, né, por medo de contaminação, deixa a criança que tem outro problema, pois é. Às vezes uma coisa grave também, que não é a gripe, mas deixa até o último minuto para ir. Uma criança vomitando e assim, a desidratação, ela pode levar à morte, né? Lógico que hoje em dia a gente vê muito menos que quando a gente se formou esse tipo de evolução de desidratação. E principalmente em crianças e idosos, né? Então, e aí o menininho chegou super desidratado, vomitando já há horas. Aí a mãe começou a chorar, assim, desculpa por ter vindo, porque eu sei que você está atendendo Covid. Falei, não. A gente tem que colocar também a epidemia no lugar dela. É lógico que a gente tem que fazer isolamento social, a gente tem que usar máscara. E assim, até mesmo na máscara, eu comprei várias máscaras bonitinhas para minha filha, né? De personagem, cores mais assim lúdicas. Mas também a gente tem que lembrar que a criança pode ter outras coisas. E não é porque ela vai no pronto-socorro que ela vai pegar o Covid. Então a gente também tem que colocar as coisas meio no lugar delas. Ai, tô vendo tanta gente linda, saudade de tanta gente. Muita gente entrando, né? Muita gente que a gente conhece, que eu conheço, outras que você conhece, mas estamos juntos aí. Isso é muito bom, né? É legal essa tecnologia para aproximar a gente, né? E eu tenho recebido... Por isso que eu tenho feito. Não, parabéns. Eu tenho assistido várias. E é engraçado como conforta o coração, né? Você vê uma certa normalidade. Então, pessoas que você conhece, que te querem bem. Estamos unidos, né? Verdade. Pessoas que a gente não vê presencialmente, mas a gente está unido através da tecnologia. O bom uso da tecnologia é uma ferramenta fantástica, né? Não, e muita falam, mas abusa disso, abusa daquilo, mas é o uso bom, uso saudável é uma coisa. O abuso é o abuso, é o uso indevido. Então, se a gente usar erroneamente, aquilo serve como algo ruim.
Se a gente usar para se aproximar, para trazer notícias positivas, como a gente está buscando fazer aqui, isso é ótimo para as pessoas, né? Para nós e para os outros também. Eu estou vendo várias mensagens lindas, mas é verdade, manter o equilíbrio. Não é porque a gente vai passar por tudo. Infelizmente, sim, é uma doença que a gente não sabe nada, né, Roberto? A gente que está lidando ali no hospital, cada hora a gente recebe uma coisa nova. Estamos aprendendo durante o percurso. Eu digo assim, que a gente está aprendendo a trocar o pneu com o carro andando, né? A gente não sabe muitas vezes o que fazer, né? É verdade. É muito novo, muito difícil, muito diferente do que a gente está acostumado, né? Mas eu acredito muito que a nossa postura, até de resposta imunológica, tudo está tudo vinculado. Então, o medo, Com certeza. Eu acho que a gente tem que... Então... O medo tem o sistema imunológico, a gente já sabe, né? Tem os estudos da psiconeuroimunoendocrinologia. O organismo é um sistema, né? A gente estuda sistemas, tudo é um sistema. Então, se a gente tem o nosso sistema imunológico saudável, precisa do nosso emocional saudável. O sistema límbico, que é o cérebro ligado ao emocional, é diretamente conectado com o sistema imune, né? O que a gente come, o sistema digestório, o aparelho digestório, o sistema digestório. Então, tudo está interconectado. A gente precisa ter uma saúde global, né? E isso, os adultos é que são responsáveis em passar isso para as crianças, né? Então, quando a gente vê, tem que orientar. Muitas vezes a informação, a gente orienta as crianças e elas interferem no ambiente de casa de uma maneira mais saudável. Mas os pais deveriam se informar e orientar bem, né, o que fazer para essas crianças estarem bem, tranquilas, né? Saber que existe, mas não ficar tão focadas em notícias ruins, ver os pais desesperados, né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes estão perdendo o controle emocional que eu digo, né? Porque controle de nada a gente tem, mas o controle emocional é muito importante nesse momento, apesar de todas as dificuldades, né? Eu digo assim, que tudo passa, isso também vai passar, né? E vamos passar por isso juntos, quer dizer, com certeza. Mas você sabe que a gente vai passar por um período muito difícil, com várias coisas ruins, mas eu acho que a gente vai ter algumas coisas boas. Uma delas é que a gente está treinando resiliência desde da criança pequena, daquele poder ali se moldar o que tem para hoje, né, Roberto? Porque eu acho que a gente vem vindo, e eu falo isso até como uma dificuldade de mãe mesmo, né? A gente trabalha, a gente quer fazer tudo pelo nosso filho, quer tornar o caminho dele o mais plano possível. E a gente vê hoje essa geração de adolescente, de adulto jovem, com muita dificuldade de mudança. Não sabe lidar com as dificuldades, né? Os pais não podem fazer do jeito que eu vejo hoje que estão fazendo, porque às vezes passaram por muitas dificuldades e falam assim, eu vou dar tudo para o meu filho, eu não quero que ele tenha dificuldade nenhuma, mas isso não é bom, não é saudável para um filho ter tudo de mão beijada. Como é que a gente vai aprender a ter resiliência, enfrentar os desafios, se a gente recebe tudo e não tem que fazer o mínimo esforço por nada? Isso é algo que eu vejo muito nas famílias hoje, né? Você deve ver diretamente mais ainda. Até viu, a Karine escreveu aqui das nossas dificuldades na infância, né? É uma coisa que eu me policio também, porque a gente foi criado por... o mundo era outro, né? E a gente ajudava em casa, eu e meus irmãos, a gente dividia as coisas. Hoje a gente vê que a criança não divide nada, tudo está pronto. Então, não sei se essa quarentena, em todo mundo em casa e tendo que, sabe, ajudar mais, eu não sei se vai ter um ponto positivo para essa geração também, sabe? Eu vejo na minha casa, eu estou tentando trazer mais minha filha para as coisas do dia a dia, porque era uma coisa que a gente não estava fazendo, né? Na correria. Então, às vezes, ter que sentar e reavaliar toda a sua vida tem esse papel bom, né? Você não acha? Eu acho que muita coisa boa vai vir das dificuldades que a gente está passando, né? Com certeza, eu sempre digo isso, né, nas lives, e sempre digo isso nos cursos que eu faço, nas palestras, o seguinte, as doenças, nós lidamos com doenças, né? Nós somos médicos, então a gente atende pessoas com doença. A doença, ela não cai de paraquedas, assim, nossa, eu estava passeando, de repente uma doença entrou em mim. Isso não existe, né? Não existe. Eu não acredito que seja desse jeito. Eu acho que uma doença, ela vem em um certo momento de vida, numa certa fase, e ela vem com uma função. Então, a gente aprende, quando estuda sistêmica, que toda doença tem uma função. A função da doença é que a gente reavalie a nossa vida, os nossos hábitos, nossos comportamentos, nossos relacionamentos, né? De repente, poxa, eu fiquei com uma doença grave, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito? Não.
eu vou ter que fazer um tratamento, eu vou ter que reavaliar o que eu tenho feito de errado, o que não é muito saudável. Então, essa doença vai servir para alguma coisa. Até quando a gente faz uma constelação, né? E você constela uma questão de doença, você percebe claramente, nitidamente, que aquela doença ela tem um lugar no sistema familiar, e ela vem com uma função, e quando a gente consegue entender essa função, essa doença perde a força. E aí o tratamento fica mais efetivo, né? O tratamento médico, quando a gente consegue entender a função da doença e dar um lugar para aquilo. E quando a gente tem uma doença mundial, uma pandemia global, isso significa que o mundo está doente, né? O mundo inteiro está doente, e o planeta precisa trazer essa informação para nós, e nós temos que ver qual é a função dessa doença. Ou seja, que lição que nós temos a aprender com essa doença. O que a gente vai mudar de agora para frente, né? O que eu estou vendo que aquilo que eu fazia perdeu o sentido? O que eu tenho que valorizar que eu não estava valorizando? Essa questão do tempo que você falou, a gente não tinha tempo de nada, agora está todo mundo reclamando que está em casa, tem muito tempo. Então, né? Como é que a gente vai ressignificar tudo isso? Para mim, esse é um dos grandes aprendizados que essa pandemia está trazendo para nós, em termos individuais e em termos familiares e coletivos, né? Como é que você vê isso? Eu acho que o aprendizado e ficar com esse tempo para a família que estava tão difícil para a gente ter, né? Eu preciso correr, preciso levar ali. Será que eu acho que esse respiro, as crianças vão ter uma parte muito boa de aprendizado? A gente não sabe, eu acho que a gente está tendo que lidar pela primeira vez com o incerto. E isso dá uma insegurança muito grande, né? Eu estava vendo agora o governador, talvez dia 11, talvez dia... A gente está tão acostumado a estar com a nossa vida, né? Eu acho que agora a gente compra aqueles planners, né? E aí segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso, quarta... E o que acontece quando você não tem mais o planner? Eu não sei como vai ser amanhã. Então, eu acho que a gente está caindo na real que a gente não tem controle de nada. Mas já não tinha, mas achava que tinha. Mas achava que tinha. Mas agora porque a gente sabe de repente vem uma coisa que desmonta a nossa realidade, desmonta nossas certezas. Como é que eu vou aprender a lidar com isso? Acho que isso é um outro aprendizado muito grande também. E até lidar para as crianças lidarem com o não também. Não pode. Eu quero ir na praia. Não pode porque a praia está fechada. Mesmo que eu queira, né? Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Não posso levar, entendeu? A gente vai ter que aprender os limites para os nossos filhos, que era uma coisa que a gente estava também faltando, né? E aquela coisa assim, falo como mãe também, sem zero julgamento. Que é outra coisa que eu acho que a gente vai aprender nessa pandemia, não julgar, né? A gente com certeza. Aliás, eu estava ouvindo hoje uma palestra muito interessante, porque a gente tem que aproveitar esses momentos. Eu tenho aproveitado para estudar ainda mais. Eu sempre estudei porque eu amo estudar. Eu tenho feito vários outros cursos online que eu, né, na correria nem consegui. Eu escutei hoje uma frase, assim, numa live, num curso online que eu estava ouvindo, que é assim: todo julgamento é uma confissão. Quer dizer, quando a gente está julgando alguém, no fundo a gente está olhando fazendo uma projeção, né? O que eu vejo no outro que me incomoda, mas isso Freud já falou mais de 100 anos atrás, né? É algo que eu provavelmente tenho em mim, mas eu não consigo enxergar, então eu projeto no outro. Então acho que nesse momento a gente precisa ampliar a consciência, começar a entender muitas coisas que a gente não entendia e passar isso na nossa casa, na nossa família, né? Ressignificar todo esse conteúdo. A empatia... Olha que coisa que a gente pode mostrar para os nossos filhos, né? Olha, a gente aqui, mas olha como estão os outros lugares, né? As pessoas não têm o que comer, as pessoas pararam de trabalhar, né? Então, tudo bem você não ter um iPhone não sei o quê. As pessoas não têm comida. E a gente estava vindo de uma pegada, né, Roberto? Eu vejo mães que às vezes se endividam para comprar coisas que elas mesmas não têm. Com certeza. Para aquela criança não ficar decepcionada. E hoje as coisas saíram da nossa mão, né? O mundo está parado. Então também é uma coisa bem que a gente pode também aproveitar e ensinar para os nossos filhos, né? Que nem sempre a gente é o centro do mundo. Já devia ensinar, porque isso é uma outra lei sistêmica. A gente falou da hierarquia, que os maiores cuidam dos menores. Dentro dessa mesma lei da hierarquia, os menores não podem ser o centro do planeta, o centro da família, né? Os filhos, eles têm que saber que eles têm o lugar deles.
Mas hoje em dia, muitas vezes, não, meu rei, minha rainha, meu príncipe, minha princesa. E aí que você falou, às vezes os adultos fazem coisas para os filhos, e olha só que interessante isso, né? Que a gente fala assim, eu vou dar tudo para o meu filho, né? Eu não quero que ele sinta nenhuma necessidade, tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Então, na verdade, o que esses pais que fazem isso estão fazendo não é dar para o filho, eles estão dando para a sua criança carente, a criança interior que não teve lá atrás, então é para essa criança que eles estão dando sendo projetado no filho. Isso é uma questão que a gente vê claramente. Então, isso não é bom para o filho, você fazer isso. Você não dá limite, tem que ter tudo, tem que fazer tudo. Eu quero, né, um mundo melhor para o meu filho. Sim, claro, eu quero um mundo melhor para o filho, mas e o filho melhor para o mundo? Será que eu estou fazendo isso também? Criando, educando um filho para que ele seja melhor para o mundo? Porque quem vai construir o futuro são os nossos filhos. É verdade, mas é netos. Difícil, viu? É não difícil, é fácil, é um aprendizado. É um olhar novo, né? Eu comecei a aprender muito isso a partir da constelação, a partir da consciência sistêmica. Eu acho que ser mãe e pai, criar uma criança é assim, um projeto mais divino. Você pega ali um ser humano e você tem que transformar ele num ser humano que ajude o mundo. É difícil. É um projeto. Isso tem que acontecer se a gente, vamos dizer assim, colocar cada um na sua função, né? Porque muitas famílias, aí a gente pergunta assim, para que você teve filho, né? Não é porque, para que você teve filho, né? E aí a gente começa a entender que muitas vezes os filhos vêm fora da sua função, né? São filhos abusados. Como abusado? Abusado não é só sexualmente, só violência física. Abuso é abuso, é um uso indevido. Então, se um filho vem, vamos ter um filho para cuidar da gente quando a gente envelhecer, é abuso. Vamos ter um filho para ser advogado porque a família é de advogados, é abuso. Vamos ter um filho para levar a empresa da família adiante, é abuso, gente. Vamos ter um filho porque o casamento não está bom. Isso tudo é um abuso. Por quê? Porque está colocando um filho numa função que não é dele. O filho, ele vem deveria vir, né, com um excesso de amor dos pais. O excesso de amor dos pais, qual é a consequência? Ter um filho. E não para ser isso, para ser aquilo, para fazer isso porque eu gosto, porque eu acho que tem que ser assim, né? Porque esse filho entra num projeto dos pais. E se o filho é um projeto, ele não pode ser ele mesmo, isso é uma das grandes causas de depressão nas crianças, nos adolescentes, né? Inclusive tendência suicida, porque às vezes o filho não aguenta ele ser esse projeto mais. Ele gostaria de ser e não pode. Então, ele está dando um jeito de matar o projeto. Então, isso tudo são questões muito delicadas de se pensar, né? Quando a gente começa a entender nesse ponto de vista. E você deve ver isso toda hora no seu consultório, nos seus atendimentos, né, Ô? Não, eu estou vendo a Cláudia, que faz plantão lá na Unimed, o pessoal lá da Unimed. Está falando, será que a gente vai ter seres humanos renovados? Eu acho que é uma grande oportunidade. Até, você sabe que eu sou super otimista sempre. Sempre fui. Porque a gente pode passar, a gente vai passar, eu acredito nisso. A gente vai passar pela tempestade sempre. E você pode passar chorando ou não, né? Então, todo mundo aproveitando passa a por lição grandes ou não. tempestades. E eu acho que a gente tem uma fase muito boa de ensinar esse lado positivo para os nossos filhos também. Então, essa parte da empatia, essa parte de ver que você está muito melhor que muita gente, a gente pode resgatar. Então, acho que a gente vai ter seres humanos melhores. Oremos, né? Eu acho que essa pergunta da Cláudia é uma pergunta bem interessante mesmo. Quer dizer, eu vejo assim, né, como é uma escola, então de repente veio uma prova muito difícil, né? Será que a gente está preparado para essa prova? Quer dizer, a gente vai passar por essas dificuldades? Vai passar, o mundo não vai acabar, né? Pode até muita gente ficar doente, muita gente vai morrer, infelizmente, a gente está fazendo todos os esforços possíveis, a medicina está lutando, a medicina, a biomedicina, a enfermagem, toda a área de saúde, os pesquisadores, cientistas estão lutando, dando o seu máximo para poder descobrir medicamentos, fazer vacina, descobrir como é que faz, isola, né? Então, assim, é um aprendizado que a gente está tendo. A gente vai sair disso, com certeza, com algumas sequelas, cicatrizes, com certeza. Mas quando a gente olhar lá para, né, lá de frente, daqui sei lá quantos meses, 2, 3 meses, 4, a gente olhar para trás, qual é o aprendizado que a gente vai ter tirado disso, né? Verdade. Como é que a gente vai estar saindo enquanto pessoas, enquanto família, enquanto sociedade? Né? Porque no começo eu via muito desespero, as pessoas diziam, vamos no supermercado comprar tudo.
Quer dizer, pensando só em si, né? Só em si, Que um dos aprendizados dessa epidemia é que a gente não pode pensar só na gente. com Estamos todos certeza. interconectados. E Todos não estamos adianta ligados, nada. né? Eu vi, eu não sei nem se é verdade, porque eu vi no Face, é tanta fake news, mas Sim. que a filha do diretor do Santander que faleceu falou isso. Meu pai era milionário e morreu sem ar, sozinho. Quer dizer, o dinheiro não adianta nada. Você pode ter todo o É. dinheiro do mundo, que você não vai poder fazer nada agora. Você vê que Então, essa doença é igual às pessoas, né? então, Nós somos todos iguais, né? Não adianta eu ter isso, morar e aqui, sempre fazer aquilo ali. fomos. E sempre Sempre. fomos. Não Mas é? o aprendizado agora está Foi tendo na que carne. ser visto na É raça, né? verdade. Como a gente É fala, né? verdade. Ai, Exatamente. mas. Não, pode falar. Fala. Não, Não, é isso. eu acho que a gente vai ter que tirar o melhor dessa pandemia, apesar de toda a tristeza. A gente vai superar e superar junto. Quem sabe mais unidos, né? Vendo que somos todos iguais mesmo, que é tudo conectado, que o meu sofrimento é o seu sofrimento, a minha alegria é a sua alegria. Então, eu acho que esse vai ser o lado bom de uma coisa tão trágica, né? A gente podendo aproveitar vai ser assim. Eu tenho certeza que a humanidade nunca vai ser mais a mesma. Você vê que coisa interessante, né? Teve que vir um ser aí que nem é vivo, né? Que é um vírus, que é uma coisa assim tão estranha, vírus, né? E mudar o comportamento, o pensamento e os valores do mundo inteirinho, de uma hora para outra, em questão de meses, né? É uma coisa Nações, fantástica. A gente nunca passou por isso, né? não, nações ricas, né? Que perdendo 4.000 pessoas, você imaginou 4.000 pessoas morrendo num país como os Estados Unidos, né? É uma coisa muito triste. Mas eu acho que, e ainda para as crianças, como a gente estava falando, o quanto mais a gente puder ficar e trocar de canal e assistir filmes e histórias, até coisas assim que Usar o tempo bem. a gente como pediatra fala, né, de limitar o tempo de tela. Mas agora, como que a gente deixa essas crianças também sem a internet? Mas vê o que a criança está fazendo, vê junto, vê uma série que Sim. a criança gosta, sabe? Você pode se aproximar mais do seu filho, da sua família. E mesmo que longe. Porque às vezes eu estou com Sim. meu pai isolado, mas estou o tempo inteiro ali conversando e estou aqui, pai. Então, eu acho que a gente vai sair dessa mais forte como humanidade. E o Wagner tá bem? Saudade dele, Tá. que ele não tá indo no plantão, Ai, né? nem fala. Imagina, o que é para mim ficar longe do meu pai. Mas até isso, né? A gente teve que aprender. Com certeza, né? O pessoal está perguntando, tem algumas perguntas legais aqui, né? Se você quiser responder, deixa eu ir Quero. vendo aqui alguma. O pessoal está perguntando de como é que está a Covid nas crianças, assim, porque a gente sabe que vai grupo de risco, idoso, né? E as crianças? Você tem acompanhado crianças Tenho. adoecendo? Como é que está isso? Assim, a gente estava muito na incerteza, porque é uma doença que tem 3 meses, né? Tem pouquíssima coisa escrita. Os trabalhos que vieram da China mostravam que era uma doença muito mais leve na criança do que no idoso. Mas a gente tinha esse medo, porque os trabalhos não foram feitos na nossa população. Mas o que a gente tem visto é que as crianças estão indo bem. Então, temos tido poucos casos em crianças. E, assim, eu estou acompanhando a enfermaria de Covid lá na Santa Casa e a gente não tem tido casos. Então, às vezes eu vejo no Face, assim, na nossa região, em crianças está tranquilo. Então, mas é o que a gente tem que lembrar das outras doenças. Então, se o seu filho está com febrão alto, vomitando, você não consegue falar com o seu pediatra, aí vale a pena ir no PS. Agora, assim, um machucadinho da pele, alguma coisinha assim que dê para você resolver por telefone, é o ideal que não vá. Mas eu acho que a gente está vivendo, no momento, um momento de tranquilidade em crianças. Que bom, né? Isso é um Mas alento assim, também, né? é um período que, assim, as crianças, eu vejo até pela minha filha. Agora mexeu aqui álcool gel, mexeu ali lavar a mão, o uso de máscaras que a gente está recomendando. Então, Sim. compra uma máscara bonitinha, máscara de pano mesmo. Então, ela fica 3 horas, só lava, em sabão normal. O vírus é um vírus que, na verdade, apesar de fazer esse estrago, é um vírus bobo, né? Água e sabão mata o vírus.
Então não precisa porque o nada... vírus é uma camada de proteção de gordura, né? Lipídio com proteína dentro. Se você usar sabão, você dissolve essa proteção do vírus e acaba com ele, né? Eu vi uma Importante pergunta falar aqui isso pras ótima pessoas. da Ju, linda. Que se as outras viroses também estão diminuindo, então, porque como as crianças estão fora da escola, né? Pediatra sempre odeia escola, né? Mas assim, escola e creche é um grande local que a gente tem essa disseminação de doença. Então a gente está agora em época, abril e maio e junho, é o pico das doenças respiratórias na pediatria. Então a gente tem o H1N1, o vírus sincicial nas crianças pequenas, os adenovírus, e a gente não está vendo. Então diminuiu muito a internação por outras doenças não Covid. Porque as Mas crianças será estão que é em porque casa. não estão indo? Porque estão em casa, né? Provavelmente. Estão em Estão sem casa. contato Inclusive e às vezes os até estão asmáticos. adoecendo e não estão indo, né? Tem esse outro lado, mas os asmáticos também estão bem, porque eles estão em casa e como está limpando muito, a gente tira o ácaro, né? A maior parte dos asmáticos tem alergia a ácaros. E como a gente está limpando muito a casa, então... Mas o que a gente tem visto, eu faço muito plantão no pronto-socorro, é o aumento da dengue. Então, Nessa ficar época o em casa calor mais... ainda está grande. Então, Tem que aquela usar o criança... repelente, né? Ainda tem que usar repelente. Porque o pessoal e esqueceu limpar da a dengue, casa. né? O pessoal esqueceu da dengue. Né? Dos pontos de água parada, Verdade. de repelente. Dengue tá aí com tudo. Eu tenho pego casos de dengue adulto também no PS. A gente estava falando disso, né? Tá aumentando o dengue. Porque tá em casa, não passa repelente e às vezes tem um foco perto de você, né? Nossa região Sim. sempre teve muita dengue. Certeza. Então se cuida, né? E as mamães que estão aí, atenção aí com os mosquitos, né? Sim. Repelente, cuidado na casa, água parada nos vasinhos, aquela coisa que a gente sempre orientou que está todo mundo sabendo, né? Porque isso as pessoas já sabem e não estão atentas por causa da gripe. Agora, um aprendizado é higiene e lavar as mãos, acho que ninguém vai esquecer nunca mais, né? É verdade. Dessa geração de criança para frente vai ser algo que vai virar um hábito, né? É verdade. Que é uma coisa boa até. Não, e mudanças mesmo, né? Até na alimentação, eu acho que a gente vai mudar de patamar da higiene, espero, né? Porque a gente acabava, naquela correria, acaba comendo e não lavou a mão. Hoje você vê que as crianças vão, antes de tudo elas lavam a mão. E tem umas que falam, a minha mãe falou para cantar parabéns 2 vezes, que é o tempo de lavar a mão. Então são ensinamentos que acho que esses vieram para o bem. Exato, né? Isso aí se tornar um hábito daqui para frente é bom. Não, e eu vi aqui a Cláudia falou como às vezes dengue parece Covid e outras doenças infecciosas. E parece mesmo, né? Febre, dor no corpo. A gente está vendo alguns relatos de Covid com lesão de pele, né? Então, é que a gente não vê no Covid as alterações no hemograma, como a gente vê na dengue, né? Essa plaqueta muito baixa. Mas a gente tem visto dengue sim. Eu estava no plantão com ela quando a gente viu. Mas na pediatria não tem, mas muitas vezes adultos estão com plaqueta baixa, é um dos indicadores aí que a gente fica preocupado, né? Por causa da questão da doença da coagulação, vamos dizer assim, né? É como você falou, a gente com o carro andando. Deu uma travadinha aqui. E outra coisa que me perguntaram, bebês e máscaras. Bebês não devem sair de casa. Agora, cuidado com criança não precisa dormir de máscara, porque a gente tem muito medo, porque na criança pequena ainda a gente tem um nariz muito pequeno, você pode ter uma obstrução, inclusive fazer uma asfixia. Então, crianças pequenas e ninguém precisa dormir de máscara, né? Máscara é para você sair de casa. Mas eu recomendo que saia de casa, fora da minha casa eu estou de máscara. Porque eu tenho falado isso muito também. Porque a máscara ela serve como uma barreira mecânica, né? Então você protege o outro, se protege o outro. Então isso aí diminui muito a propagação do vírus, né? Os países que têm índices menores, as pessoas já têm até o costume de usar máscara, né? Como a gente vê Japão, Coreia do Sul, né? O pessoal usa muito máscara lá por outras razões. E isso tem sido bastante útil também nesse momento. Então, a recomendação de usar máscara eu acho fundamental. De repente, se você está andando na rua, no ar livre, assim, até tudo bem. Mas se você entra em qualquer lugar, eu vou na padaria, eu vou no supermercado, então usa máscara, gente. Aí todo mundo tem que usar máscara mesmo. Assim como tem que lavar a mão, eu acho que tem que usar máscara.
Eu também Chega em acho. casa, lava a máscara. É Né? Lava a verdade. mão e lava a máscara. Eu entro no elevador, eu já ponho a máscara. Porque é uma proteção para o outro também. Que esse conceito que talvez o Covid nos traga. Vamos. A minha vida não adianta se a tua vida não estiver segura também, né, Roberto? A gente Sim, é um sistema, realmente. exatamente. Esse é um dos aprendizados, né? Que a gente tem que olhar por nós e pelos outros. Acho que, de É, repente, a essa Karina, doença mostrou. e a Karina está falando aqui que as pessoas estão no queixo. No queixo não, né? Protegendo Não, eu vejo gente com máscara aqui, gente, mas a gente não respira pela boca, né? Então, respira pelo nariz, tem que pôr a máscara no nariz, né? na Você testa, eu olha, as já vi pessoas também. põem tudo errado, gente, tudo errado. Tem que orientar, né? Acho que por É isso esses verdade. canais servem para a gente estar orientando as pessoas também, né? Usar máscara no queixo não tem nem porquê, né? Nem na boca também não tem porquê. Nem na boca, Né? verdade. E uma coisa que a gente também tem que se policiar é o tempo. Eu estava vendo que a estimativa é que a gente coloque mais de 200 vezes a mão no rosto por hora. Eu falei, né? A gente nunca percebeu isso, né? Então, Exato. realmente são Olha, coisas. eu te atendi um paciente, era um adolescente, a gente tinha 15 anos com o pai, lá no gripário mesmo, né, com sintoma respiratório, o menino. E ele chegou sem máscara, tossindo muito, o pai sem máscara e ele roendo unha e coçando o olho. Aí eu falei, olha, assim fica difícil. Vocês têm que sair de máscara, não pode pôr a mão no roer unha, gente, com tosse, saindo na rua. Então as pessoas, será que não têm noção? Porque tem tanta orientação hoje, não dá para dizer que você não sabia de tudo isso, né? É, Então será que as pessoas estão negando também? Muita gente tem negação, né? verdade, Muita é gente verdade, não quer olhar para as coisas, né? Isso é é muito difícil. A verdade. negação é a pior parte de você não saber, é você negar que as coisas estão aí. Então a gente não tem que ser nem negar e nem ficar desesperado. Então os dois extremos Eu são acho. negativos, são doenças, né? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio é que vai levar a gente para tomar atitudes mais saudáveis e mais conscientes, né? O equilíbrio é tudo. Inclusive, assim, às vezes me perguntam, mas e o que a gente pode comer para ter uma imunidade melhor no Covid? Falando, não, a gente tem que comer bem para ter uma imunidade melhor Para sempre. tudo. Não só do Covid, mas para o rotavírus, o norovírus, o vírus da dengue. Quem come direito, quem tem a imunidade adequada, e não é suplemento, é a sua carne com o zinco, é a vitamina C das frutas, é a vitamina D do sol, né? A gente está enfrentando na pediatria uma epidemia de vitamina D baixa, Roberto, porque as crianças não tomam sol. Se você pedir para alguma criança e ficar 2 minutos no sol, ela chora que ela não quer. Ela quer É, ficar né? dentro de casa no tablet. E se a gente leva ele para o sol arrastado, a gente enche de filtro solar. Pois Então, é. a gente se fala tanto da vitamina D na imunidade, né? Mas a gente estava fazendo errado antes. As crianças estão Tava. tendo que repor porque não tomam sol. Exato, os adultos também, porque o que a gente vê é isso, né? Houve assim, no meu tempo, né? Você é mais nova que eu, mas assim, antigamente a gente ia na praia e não usava nem protetor solar, usava coisa para queimar, né? Como é que chamava? Era bronzeador, Nossa, era bronzeador. bronzeador. Raíto de Então, gente, sol. nossa, agora tem epidemia de câncer de pele. Ok, então ficou todo mundo desesperado com câncer de pele, usando protetor da cabeça aos pés e não pode tomar sol. Quer dizer, foi de um extremo para o outro. É verdade. Olha o Então, equilíbrio. cadê o equilíbrio? O equilíbrio você tem que tomar sol todo dia. Então, protege o rosto, protege as mãos, usa um boné, protetor e tal, mas 15, 20 minutos de sol nos braços, nas pernas, tem que tomar. Verdade. Adri E aí tá Amaral. todo mundo com falta. Ô, Nossa Adri, amiga tudo Adri bem? Amaral, tão linda. Tá falando a verdade, as pessoas querem vitaminas. Eu dou a vitamina, mas eu não dou a dieta correta. Eu estava conversando com uma médica no plantão, até a respeito dessa parte, né, de alguns adultos que estão com uma doença grave com Covid, a gente falando disso da nutrição. Você sabe que eu sou apaixonada por esse tema de como comer melhor, que é Eu difícil trouxe também. a Karina É. Budi, a minha nutri, eu Ah, trouxe é? ela para uma live aqui, né, para dar algumas dicas também para as pessoas, que é muito Aí ela, importante a alimentação. e ela estava me falando de uma pessoa que ela come miojo todo dia. Eu Ai, falei assim, pelo por amor de quê? Deus. Então, é difícil. Como que essa pessoa vai enfrentar um Covid, que é um vírus agressivo, se ela não tem nem proteína para fazer um anticorpo? Então, eu acho que às vezes esse Covid também está escancarando muita coisa errada que a gente estava fazendo antes.
né? Muitos Então, hábitos, né, inadequados. é verdade, é verdade. Então, às vezes, dá a vitamina lá da farmácia, se a gente pode fazer, sei lá, um suco verde. Eu faço esses sucos verdes, finjo que é do Hulk, ou então falo, vai tomar mesmo, né, Malu? E ela É, toma. claro. Quem é que manda, né? Quem que Gente, manda? quem que manda? Quem manda são os pais. Parece que pai tem medo de mandar em filho. Não é Não, não pode. fácil. Eles não vão me amar mais. Ah, você não quer me amar? Não me ama, não tem problema. Você vai fazer o que é bom, vai. Porque minha obrigação como pai é dar o que o filho precisa, não o que ele quer. A gente fala assim, se você quer ver o filho ir muito mal na vida, se dá muito mal que ninguém quer, é deixar ele fazer tudo o que ele quer. Ele só vai querer comer batata frita, sanduíche, ficar no videogame o dia inteiro, não fazer exercício e não estudar. Então, o que vai acontecer se eles fizerem tudo o que eles querem? Para isso que tem os pais, para orientar e para mandar, porque os pais têm que mandar. Se o filho não quer obedecer, vai obedecer. Nos trabalhos que têm saído agora sobre o Covid em adultos jovens, parece que a obesidade ela é um mais fator de risco do que o próprio diabetes e hipertensão que a gente sabia. Então, olha o impacto. Porque a gente sabe, né? O Covid, as evidências estão mostrando que é uma doença que na fase de agravação, ela é uma doença inflamatória, altamente inflamatória. E o obeso é uma pessoa inflamada cronicamente. A barriga do obeso, aquela barriga de gordura visceral, é uma barriga que produz citocina inflamatória 24 horas por dia. Então, com certeza, esse fator tem a ver com a agravação. Na hora que a Covid entra para uma fase inflamatória, potencializa aquela inflamação que a pessoa obesa já tem, com certeza. Né? Os trabalhos vão sair, eu acho que para comprovar tudo isso. Então, e a gente sabe que a obesidade, ela começa nos primeiros anos de vida, né? A gente tem os 1000 dias de vida, né? Que é aquela janela de oportunidade, que é a gestação, o primeiro e o segundo ano. Então, a chance dessa criança obesa ser um adulto obeso é acima de 80%. Então, a gente está vendo mais um grande problema da obesidade, que foi esse aumento da mortalidade no Covid em pessoas que a gente não esperava, né? O que a gente conhecia dos trabalhos que vieram para a gente, dos países que já tinham enfrentado o Covid, eram os idosos, eram pacientes com comorbidade, e a gente tem visto adultos jovens sem doenças, mas obesos. Sim, com certeza. Isso tem aparecido bastante, né? E essa questão é fundamental, né? Aliás, eu digo, né, que isso vai ser um dos hábitos que a gente vai aprender que precisa mudar também, o hábito da alimentação. A alimentação é tão importante, tão fundamental para a vida, as pessoas não se preocupam com a alimentação, comem qualquer coisa. E eu digo assim, a alimentação do alimento, da comida, e nesse momento o que a gente está se alimentando, inclusive de informações. Verdade. Eu só estou vendo coisas negativas, notícias trágicas, isso é alimento também, é alimento da alma, né? E a gente está se alimentando de que jeito? O que você está aproveitando esse tempo que a gente está tendo para se alimentar do quê? Né? Então as pessoas pedem, o que eu faço nesse momento? Né? Como é que eu lido com isso? Falo, olha, uma das coisas que eu oriento é, tenha uma rotina. Tenha uma rotina em casa, para você e para os filhos também, né? Para todo mundo. Então tem hora para estudar, a maioria das escolas, se não deu aula, está tendo aula online. Se não deu férias, está tendo aula online, né? Então, faça estudar, ler. Então, agora tem hora de brincar, agora tem hora de comer, agora eu vou assistir uma live, agora eu vou estudar um curso, eu vou ouvir música, eu vou jogar. Então, tenha atividade sem ser rígido, né? Com flexibilidade, mas para que o dia passe você sentindo que está fazendo alguma coisa útil. A rotina é muito importante. E não se conecte o dia inteiro inteiro em notícia ruim, né? Veja uma vez, se atualiza, e o resto do dia veja coisas legais, prazerosas, conversa com as pessoas. Não, né? A gente tem muita coisa legal para ver também, né? Nem que seja um livro, sentar com seu filho, contar. A cozinha. Você sabe que eu sou fã, né, de cozinha. Eu tento... Não sei fazer muita coisa, mas assim, a cozinha, minha mãe sempre falava que é o lugar que qualquer um pode fazer. Você não precisa ser muito talentoso, nem muito inteligente para cozinhar. Então, você está lá com seu filho, ajuda ele. Você vai cortar para a mamãe, e explica as coisas. A nutrição afetiva da culinária, né? O bolo que minha avó fazia, a minha mãe fazia macarrão desse jeito. Ensinar isso para os nossos filhos. E aproveitar que a gente está em casa esses tempos, vamos fazer o bolo que eu comi. Aquela coisa gostosa que a culinária traz, né?
memória afetiva boa. Eu acho que a gente também é outro momento que a gente pode resgatar, né, com nossos filhos. Comer junto, né? Que às vezes Comer a gente está tão na junto. correria que não consegue sentar para comer junto. Acho que isso falando melhorou aqui, também. fazer pães. Não, pão é fácil de fazer e bolo, né? A criança fica toda orgulhosa, muita coisa legal as pessoas escrevendo, né? As pessoas estão antenadas aqui, né? É. Estão falando muitas coisas bacanas, dicas, né? Acho que nesse momento é bem legal, né? A gente compartilhar tudo isso, porque a gente traz essa informação, troca de informação. Eu tenho... as pessoas falam, obrigado que você está fazendo essa live. Eu que agradeço que vocês estão juntos, porque está sendo bom não só para vocês, para mim também. Muito né? legal mesmo. Parabéns. E é importante, assim, e é legal porque vê assim, você se importou com a gente, né? Como eu me importo com as mães que estão em casa com seus filhos. Isso a gente vai poder tirar dessa loucura toda. Porque se a gente não perceber que está todo mundo na mesma, Roberto, não adiantou nada sobreviver. Não, mas com certeza não vai ficar na mesma. Não tem como. Já mudou tanta coisa, né? Você vê que em um mês e pouco mudou, assim, os valores do mundo inteiro mudaram. Os nossos, né? Que a gente está tendo que ressignificar uma série de coisas. Não tem como manter a mesma coisa. Acho que o aprendizado que a gente está tendo, sofrendo algumas coisas, tendo que se adaptar, ser criativos, né? Não sei, já disseram que não foi o Darwin que falou essa frase, né? Que quem sobrevive é aquele... Mas eu acredito que tem tudo a ver. Quem sobrevive é os que se adaptam melhor. É verdade. Né? Se a gente tiver criatividade, se adaptar à situação, ao que está acontecendo, a gente vai conseguir passar por isso, né? E eu vejo tanta gente, assim, nossa, aproveitando esse momento para fazer coisas novas, para usar coisas diferentes, e outros só reclamando. Então, essa diferença de postura vai dizer do que a gente vai conquistar ou não nesse momento, né? Se a gente vai focar no negativo, se a gente vai focar nas oportunidades, né? Não, e tá difícil para todo mundo. Eu acho que a gente tem que reconhecer que fácil não vai ser para ninguém. Não. Mas é o que a gente tem para hoje, e a gente vai ter que, com isso, se reconstruir e reconstruir nossa família. Então, que a gente use o amor e esse aprendizado para sair dessa melhor. Exato, o que a gente fala, que o adulto, né, a energia do adulto é lidar com a realidade. Ah, não pode ser, o que será? Não, realidade, está acontecendo isso? Tá. O que eu vou fazer? Ah, vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou dar um jeito de lidar com isso. Não vou negar, não vou me desesperar, mas vou buscar opções, né? Dentro do que eu posso fazer, do que é possível. Vou procurar manter a saúde física e mental, porque eu tenho essa parte mental, as pessoas às vezes não estão assim muito ligadas, estão muito ligadas no vírus, na doença, na gripe. Mas quanto mais o tempo passa, cada dia que passa, que a pessoa tem que ficar no isolamento, que a pessoa está percebendo as suas dificuldades ou as dificuldades das outras pessoas da família, isso traz uma sensação de incerteza muito grande. Verdade. E a pessoa começa a entrar em ansiedade e se tiver uma tendência à depressão, quer dizer, tem que cuidar muito do emocional nesse momento. A né? ansiedade, então, ela está explodindo. Então, não saber como vai ser amanhã, às vezes te dá aquela sensação de, às vezes, ser uma falta de ar. Será que isso não é Covid? Não. Senta, tem atendido muita gente assim. Eu falei, muita a gente conversou disso. Será que isso é Covid? Não. Não, mas eu acho não é. Que a pessoa está respirar... saturando bem, a escuta boa, mas a pessoa, nossa, eu estou com falta de ar, porque você está ansioso. É aquela respiração da ansiedade que não enche o pulmão, uma respiração superficial, rápida, né? Isso realmente a pessoa sente falta de ar, mas não é porque ela está doente da gripe ou de nada, ela está numa respiração ansiosa, num estresse agudo muito grande, né? E aí a gente precisa orientar para isso. Mas você sabe que essa parte de saúde mental, a gente tem que começar com os nossos filhos. Eu tento assim, e sento com a minha filha e vamos respirar. Não precisa ser muito. Tem aplicativos, aqueles 5 minutos, é um cronômetro. E vamos respirar, e vamos pensar nos outros, e vamos rezar, e vamos agradecer por ter as pernas, por ter os pés, porque tem gente que não tem isso, Malu. Então, a gente acordou vivo hoje, a gente né? acordou vivo, verdade. Tudo isso, gente, é olhar para o que a gente tem, não porque a gente perdeu ou porque pode acontecer. Mas o que você tem hoje? Você acordou? Está com saúde? Poxa, gratidão, né? Gratidão que nós estamos aqui. É verdade, é só agradecer mesmo, que a gente está todos juntos. Ó, a Cláudia falando que os pais ansiosos levam essa questão para os filhos.
sempre. E tem uma dinâmica que a gente vê muito na sistêmica, que é quando os filhos percebem que os pais não estão bem, muitas vezes os filhos querem resolver o problema dos pais, então eles acabam se tornando filhos parentais, né? Filhos que vão querer salvar os pais, eles vão tomar um lugar na família, uma função que não é deles, porque filho não tem que cuidar dos pais. Não deveria em momento algum, né? Porque até quando envelhecem, os pais deveriam envelhecer com saúde, né? E não ficar dependentes dos filhos. Mas filhos pequenos já começam muitas vezes com essa dinâmica de olhar que os pais estão sofrendo, estão com problemas, estão com, às vezes, problemas de relacionamento de casal, e o filho se preocupar com isso e buscar entrar no meio disso para resolver. Isso é algo muito negativo, muito ruim para os filhos, né? Você deve ver isso sempre, né? No consultório também. Mas eu acho que todo dia é dia de acertar, né? Todo dia a gente pode recomeçar uma nova história. E não tá fácil para ninguém. Então eu estava vendo que os famosos estão fazendo lives de ginástica e as pessoas estão culpadas que não estão fazendo ginástica. Eu falei, gente... Não é para ser mais um motivo de estresse, né? O pessoal está usando mais como motivo de estresse. Não pode. Você tem que usar para o bem, né? Para o bem, né? Para a saúde, né? Oportunidade. Tanta gente hoje dando dicas, fazendo live para isso. Não, mas então eu não fiz, então eu vou me culpar. Não, espera um pouco, né? Verdade. Não é assim também. Não é desse jeito, né? O pessoal está aí te elogiando, que você é maravilhosa. E é mesmo, né, Elô? Você é uma médica fantástica, uma pessoa muito querida. Assim, quando eu falei, eu vou fazer uma live com a Elô, nossa, a pessoa só faltou. Que legal. Então, a audiência está muito boa. Que bom que você veio aqui passar todas essas dicas aí para o pessoal. A gente tenta sempre fazer um filho melhor para o mundo, né? E assim, eu tenho muitas amigas, pacientes, mães, que a gente tenta sempre acertar. Mesmo quando a gente erra, a gente foi tentando acertar, né? Sim, com certeza. Ninguém é perfeito, né? A gente aprende fazendo, né? Então, eu errei, mas assim, a gente não pode ficar errando a mesma coisa sempre. Errar é possível, mas ficar errando o mesmo erro toda hora, então aí já não é mais nada interessante, né? Mas errar coisas novas é muito legal, porque quer dizer que a gente está aprendendo. A Márcia falando que você é maravilhosa mesma. E a Karina falando que até o japonês vê a tia Elô. Ele tá enorme, um osso. Tá ligado. Aqui, ó. Para quem não pôde assistir essa live, eu sempre deixo a dica, assim, que todas as lives, dessas 35, todas as lives que tiveram convidados e quase todas que não tiveram convidados já subiram para o meu canal do YouTube. Então, se alguém quiser assistir depois, quiser compartilhar, né, com os seus pacientes, enfim, daqui a pouco eu já vou subir a live lá para o canal do YouTube, né? Vai ficar uma série pandemia, né? Já tem 30 e poucas lives lá, e aí, de repente, o pessoal quer rever isso aí, tá? Então vai ficar lá, e muito bacana. Olha, o tempo passa tão rápido, a gente já falta uns 3 minutinhos para o Instagram dar um stop, né? Passa rápido, né? 1 hora o Instagram ele faz uma contagem regressiva e acabou. Então, assim, já estamos terminando. Eu quero agradecer muito todo mundo que participou, né, que tem participado em todas as lives. Você que se dispôs aí com o seu tempo a vir aqui trazer orientação para as pessoas, para os nossos muito pacientes. Obrigada pelo convite. Imagina, vamos se acalmar, vir de novo, gente. Né? A gente vai sair dessa, lavando a mão, usando máscara, se alimentando bem, ficando com os nossos filhos, aprendendo que todos somos iguais, estamos todos aqui nesse mundo para aprender mesmo, né? E muito obrigada, Roberto. Pode ajudar. É sempre um prazer fazer plantão com você. Vou sempre abusar dos seus conhecimentos. Imagina, vice-versa, né? Ela é muito legal, a Elô é uma pessoa fantástica, né? O Wagner, o pai da Elô, é um colega lá de plantão sempre, né? Manda um abração para ele, que eu não tenho visto que ele não está dando plantão. Bem. Mas manda um abração para ele. Isso faz parte também, né? Faz parte. Não dá para trabalhar, né? Mas vai estar certo, ficar tudo bem, pai. Mas daqui a pouquinho vai passar, com certeza. Vai passar. A vida vai voltar, não vou dizer para que vai voltar para o que era, porque não vai. Eu acho que vai voltar melhor do que era, né? Com mais conhecimento, com mais sabedoria e com novos valores. Então, acho que isso que é o ponto fundamental da gente passar por uma crise, porque eu sempre lembro, né, que nos ideogramas chineses, né, e a gente viu para a China, né, então, crise para o ideograma chinês é a união de 2 ideogramas. Um é perigo e o outro é oportunidade. Então, quando você tem uma crise, é uma situação perigosa, é um risco, mas traz oportunidades. Então, o que a gente vai aproveitar, né? Tem o que aproveitar? Tem muita coisa que aproveitar nesse momento. Muito aprendizado.
muita ressignificação, a gente tem que mudar como pessoa e como humanidade. Entendeu? O planeta está ficando despoluído, né? Está melhorando, as águas estão ficando mais claras, o ar está ficando... Então, de repente, eu penso assim, eu tive um pensamento assim, poxa, eu acho que nós somos o vírus do mundo, né? Porque a gente estava acabando com o mundo e precisou ter uma doença para a gente poder ficar quietinho e o planeta poder até respirar e se recuperar melhor, né? Mas vamos aprendendo com tudo isso. Vamos Elô, sim. obrigado. Obrigada. Um beijo. Nossa, um beijo para tanta gente. Para todo mundo que está aqui. Daqui a pouquinho a live já vai subir lá pro canal do YouTube. Depois vocês podem compartilhar essa live, tá? Que foi bem legal. Muitas dicas da Elô maravilhosas, fantásticas. E amanhã estaremos aqui com mais uma live todo dia às 15h30 no Instagram. Vamos trazer um momento de união, um momento de notícias boas, de dicas, de compartilhar emoções e sentimentos, né? Que é o que a gente tem feito aí nesse tempo, enquanto a gente espera e enquanto a gente age para que tudo isso passe da melhor maneira possível, tá? Um beijo no coração de todo mundo, um forte abraço para todo mundo e até amanhã a gente volta mais uma vez. Elô, obrigado. E tchau, até gente. Mais. Tchau, pessoal. Até mais.